Olá, galerinha! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para os alunos dos anos finais, os 8º anos. Como você bem sabe, eu me chamo Pedro Vitor e na aula de hoje vamos dar continuidade ao assunto de estatística. Na aula passada eu deixei um desafio para você, então se você tentou resolver esse desafio, você vai acompanhar aqui comigo e vai corrigir na aula de hoje, certo? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula. Ei, falei igual a Briane. Ó, você sabe que a nossa aula, ela tem um sistema digital, onde você pode acompanhar, tá? Essa aula pela TV, pelo celular e pelo computador também, que Briane disse que ia trazer aí o site para logar no computador, certo? Tudo direitinho para que você possa ter acesso também a nossas aulas através dessa ferramenta, certo? E para você acompanhar aí pelo celular, a gente tem o nosso aplicativo e Briane, como eu já falei, né, está me acompanhando aqui hoje nessa aula e vai trazer as informações para você sobre o aplicativo, certo? E já vai me falando aí como é que está a relação do chat aí, se a galera já chegou e já está nos dando bom dia, né? Bom dia, Pedrinho. Agora eu vou ficar cobrando, já deu umas 3 vezes, agora eu vou ficar cobrando sempre. Bom, ele já está por aqui, né? Diógenes já está por aqui. Antes de tudo, bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, a gente está voltando aqui, né? A aula de matemática, o 8º ano, é uma das turmas mais participativas. A gente fala bastante e fica bem feliz com isso. Daqui a pouco a gente está até fazendo chamada de vocês aqui por reconhecer nomezinhos tão frequentes, né? Nas nossas aulas. O Carlos deu um oi, a Maria Gabriela é da Escola Municipal Carla Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez. Maria também já veio em outras aulas. O Diógenes já deu aí o bom dia, professora Bri e professor Pedrinho, tá vendo você? O Adriano sendo bem-vindo. O Tito falando assim que é do 8º B da Escola Divino Espírito Santo. Então seja bem-vindo mais uma vez. Caroline, da Escola Municipal Mário Melo. Então, ó, nomes novos, né? Tito, seja bem-vindo à nossa aula. A gente fica muito feliz com a sua participação. E nomes que são mais frequentes, como a Maria, como a Caroline, como o Diógenes, que dá bom dia pra gente dessa maneira tão carinhosa. Então, a gente fica bem feliz. Para você que quer se juntar nesse time e compartilhar aqui com a gente, além, claro, da sua presença, das suas dúvidas, seus comentários, você pode acessar o QR Code, Billy vai me dar uma ajudinha, colocando aí na sua tela, para você direcionar para a câmera do seu celular para ele, seja Android ou iOS, né? E aí você consegue ser direcionado para a loja de aplicativos, fazer o download e logar com uma matrícula, o login utilizando a matrícula e como a senha utilizando aí a data do seu aniversário com 8 dígitos, tá certo? Vocês conseguem aí navegar pelo aplicativo e chegar a encontrar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês também, tá certo? Então vou passar aqui para o professor Pedro e já a gente volta. É isso aí, Briane. Você sabe que a gente fica super feliz com cada comentário aí no chat. A gente já tem aí nomes conhecidos e a gente quer conhecer cada vez mais nomes. A gente quer cobrar aqui a presença do pessoal cada vez mais, certo? Então, se você já está assistindo aí essa aula pelo aplicativo, encaminha para o teu coleguinha aí da sala, tá? Para que ele possa vir acompanhar também. Se você está assistindo essa aula pela televisão, tá? Baixa aí o aplicativo, vou pedir até para a Billy colocar de novo aí, tá? Os QR Codes. Baixa aí, certo? E vem acompanhar a aula ao vivo com a gente aí, comentando e falando conosco, tá bom? Você sabe também que você pode acompanhar as nossas aulas pelo nosso canal no YouTube, o canal Educa Recife, certo? Que está desatualizado aqui, mas já passamos dos 9.000 inscritos, certo? A meta é chegar aos 10K ainda esse ano, tá? Então ajudem a gente aí, encaminhem o canal do YouTube aí no seu grupo aí do WhatsApp aí da escola, certo? Mande aí para o pessoal para que eles possam se inscrever e acompanhar também lá as nossas aulas e você pode reprisar aí quantas vezes você quiser, certo? Lá tem uma playlist do 8º ano onde você pode acompanhar, certo? Todas as aulas nas ordens cronológicas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, certo? E lá você pode comentar também nos vídeos, mandar suas dúvidas e enviar também o nosso vídeo, mostrar para o seu professor, certo? Lá você também, no aplicativo, você tem acesso à trilha de cada semana, que são os assuntos que a gente está vivenciando,
e no final você tem acesso aí a uma lista de exercício. Então envia para o teu amigo lá, envia também para o teu professor, mostra para ele que ele vai tirar todas as suas dúvidas e dar um suporte total a você, certo? Então vamos para a nossa aula, vamos relembrar aí o que foi que a gente viu na aula passada, certo? Estamos falando aí de estatística, estamos falando aí da questão de medidas de tendência central, da questão da média, da moda e da mediana. E na aula passada a gente viu como fazemos para identificar a média, a moda e a mediana através de uma tabela. Então começamos nas nossas aulas aí há 2 dias atrás, lá na terça-feira, falando sobre essa organização dos dados, certo? Em forma de uma tabela. Então a gente pega uma sequência numérica aí e organiza os dados em forma de uma tabela, certo? Depois a gente calcula aí a média. A gente viu que para calcular a média em forma de uma tabela, a gente começa aí multiplicando os valores, né, os números dos gols aí, por exemplo, que foi o exemplo que a gente trabalhou durante a semana, sobre o número de gols aí do Flamengo, né, que fez em um mês. Então a gente tem aí o número de gols e essa frequência absoluta, ela é a quantidade de partidas em que o Flamengo fez aquela determinada quantidade de gols. Então a gente viu aí como é que a gente calcula essa média. A gente multiplica o valor pela frequência absoluta, certo? E faz isso com todos os dados da tabela e divide pela soma das frequências absolutas. Quando a gente soma essa frequência, a gente encontra o número total aí de dados, tá joia? Depois a gente descobriu aí como é que a gente faz para encontrar a moda em uma sequência de dados aí mostrados, apresentados em uma tabela. Então a gente viu que a moda é o valor mais frequente em uma sequência numérica e para a gente ver esse valor, basta a gente olhar para a frequência absoluta. Então a frequência absoluta vai dizer qual é o número que apareceu mais vezes. Então você vai olhar para a coluna da frequência absoluta e vai procurar qual é o maior valor. E a gente viu que os maiores valores aí são 3, sendo que está 3 aí associado a 2 números de gols, ao 2 e ao 3. Então a gente viu aí que a moda vai ter 2 números, o 2 e o 3, transformando aí essa sequência numérica em uma sequência bimodal, onde existem aí 2 valores para a moda, certo? Depois disso, a gente viu como é que a gente calcula a mediana, certo? Em uma tabelinha aí, ó. A gente pegou esses valores e colocamos por extenso, certo? Então eu coloquei aí, ó, repetiu 1, que aparece 2 vezes, né? Tá vendo a frequência absoluta aí, o número 2. Então o 1, ele aparece 2 vezes. O 2, ele aparece aí 3 vezes. O 3, ele também aparece 3 vezes, então eu vou colocando os números aí por extenso. O 5 e o 8, eles aparecem apenas uma única vez. Então, o que foi que a gente viu sobre mediana? Mediana é o termo central da sequência numérica, depois da gente organizar esses dados aí em ordem crescente ou decrescente. Eu coloquei aqui em ordem crescente, mas se você colocar em ordem decrescente, vai dar no mesmo, certo? Depois disso, a gente procura aí o termo central. Então, a gente viu aí que temos uma sequência com 10 números. Então, eu vou cortar aí, ó. Vou eliminar para achar os termos centrais. Eu vou ter aqui, ó, os 4 primeiros termos cancelados aí com os 4 últimos. E aí, no meio, ou seja, no termo central, a gente ficou com 2 números. E esses 2 números se dá porque a quantidade de números que a gente tem nessa sequência aí é uma quantidade par. Então, a gente viu que quando a quantidade de números for par, no centro vão sobrar 2 números. E a gente tira a média desses 2 números. Se a quantidade de números, de dados da sequência for ímpar, vai sobrar um único número e esse número ele já é a mediana, certo? Então, sobrou 2 números aí, a gente precisa tirar a média desses valores. Então, eu somei aí o 2 com o 3, certo? E dividi por 2. 2 mais 3 é igual a 5. E 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Então, vimos aí como é que a gente calcula aí a mediana, sendo que, na aula passada, eu falei o seguinte, ó, temos uma sequência aqui com apenas 10 números.
Mas se trabalharmos uma sequência numérica maior, uma sequência com 20, com 30, com 50 números, colocar esses valores por extenso vai demorar um pouco, certo? E aí eu comecei a ensinar a vocês como é que a gente identifica aí a mediana sem colocar os valores por extenso, certo? Então, primeiro eu falei o seguinte: pega esses números de gols aí, certo? Que são os dados que estamos analisando e já deixa ele na tabela em ordem crescente. Então, você pode notar aqui que os valores já estão em ordem crescente, certo? Eu tenho aqui, ó, o 1, 2, 3, 5 e 8. Esses valores eles já estão em ordem crescente. Se não tivesse, Pedro, aí você colocaria, tá? Falei o mesmo exemplo. Imagina que esse 8 e esse 1 aqui estivesse lá em cima e o 3 e 3 estivesse lá embaixo. A gente teria que organizar aí esses valores, certo? Depois disso, a gente pega a quantidade de números que tem essa sequência. Aqui a gente tem uma sequência com 10 números. Pega esse 10 e divide por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, o que foi que eu falei para vocês? A gente vai ter 10 números, 5 para um lado e 5 para o outro, tá? Então, qual é o valor da mediana? Basta você pegar o quinto menor número e o sexto menor número dessa sequência. E aí, Billy, coloca bem grandão aí, por favor. E aí, quando a gente coloca esses valores aí e encontra o quinto e o sexto menores números dessa sequência, basta a gente somar e dividir por 2. Então, não precisa a gente encontrar aí, para resolver a mediana, colocar os valores por extenso. Você vai perder aí bastante tempo. Então, olhando para a tabela, basta a gente encontrar qual é o quinto e o sexto menores números dessa sequência aí. Então, a gente viu que essa sequência ela começa com dois números 1 e esse 2 está indicado aqui, ó. Então, você pega o 2 e soma com o 3, dá quanto? Dá 5. Então, opa, deu 5, 5, certo? O quinto menor número é o 2. Então, tu já anota 2 aí no teu valor. O próximo número a aparecer é o 3. Então, o sexto menor número, ele é o 3. Então, você soma e divide por 2 aí, encontrando a mediana, certo? Então, essa foi a nossa aula passada, que a gente viu aí como identificar a moda e a mediana através de tabela, certo? Vou passar a palavrinha aqui para a Briane rapidinho, que ela vai fazer suas colocações relacionadas ao tema, já que ela me abandona nas aulas de ontem, certo? E aí a gente começa aí a resolver o problema que eu passei para vocês na aula passada. Bom, né, gente? Esse professor Pedro tá chorando demais hoje, né, não? Vamos lá, então. Ó, a gente falou aí desde o comecinho, né, que esse processo de calcular os valores de medida de tendência central na estatística ajudam a gente a verificar ou até perceber algumas coisas diante de um contexto. Aqui a gente está analisando uma situação bem comum que é no nosso futebol, tá certo? Porém, na semana passada a gente começou com uma revisão mais tranquila e aí a gente foi evoluindo, né? Como a gente costuma dizer aqui, a gente foi aumentando o nível de dificuldade, mostrando para você como que aquele conteúdo estava evoluindo, tá certo? Já nessa semana, o professor Pedro trouxe algumas situações para a gente estudar sobre. Além de fazer esses cálculos, a gente está vendo outras maneiras de perceber isso. Quando a gente organiza os dados numa tabela e a gente sabe o que a gente está buscando, a ideia é facilitar o seu processo e fazer com que você entenda como pode enxergar esses valores que a gente está calculando aqui de maneira mais objetiva. Ao invés... Billy, tu pode deixar grandão aí, por favor? Ao invés da gente precisar escrever a sequência inteira, acho que ele não entendeu. Billy? Ai, valeu. Ao invés de a gente precisar escrever a sequência inteira, de repente, se a gente tiver uma quantidade muito grande de números, e aí como é que a gente vai fazer essa escrita, né? Então, acaba sendo mais dificultoso você escrever todos os números em sequência para poder perceber isso. Se você entende que a mediana vai trabalhar com valores do centro dessa sequência, seja em ordem crescente ou em ordem decrescente, aqui eu sempre oriento que a gente consiga escrever em ordem crescente, uma vez que esse vai ser o fluxo para outras situações. Mas, a princípio, a gente pode ter essa opção aí, né? Então, voltando. Se a gente pode escrever esses números, essa quantidade é pequena, até que dá. Mas se você entende que realmente parte ali no centro, basta que você entenda metade da quantidade de elementos que a gente tem e busque essa posição aí.
Se essa metade for uma metade inteira, né, se a gente tiver 10 termos e tiver dividir no meio 5, então a gente vai ter aí uma quantidade par e vai precisar acontecer o que aconteceu aí nessa situação, pegar os 2 do centro e somar e dividir por 2. Lembrando que esse é a única situação em que a gente pode ter uma mediana que não seja um elemento daquele conjunto, né? Que não seja um número idêntico ao que aparece na sequência, tá certo? O outro valor foi a moda, né? A moda é uma das medidas mais fáceis de se perceber, porque aí significa a quantidade. Quando você olha para a tabela e vê qual é a quantidade que apareceu mais, aí você já calculou a moda. No exemplo que o professor trouxe, ele colocou aí um momento em que eu tenho as maiores quantidades para 2 elementos. Eu tenho que o número 2 e o número 3 apareceram 3 vezes. Se essa quantidade se diferencia das outras, aí sim a gente pode dizer que esses 2 números são a moda desse conjunto, né? Dessa sequência de elementos, tá certo? Então aí a gente começa a perceber que, entendendo o que aquilo significa, fica mais fácil da gente conseguir tratar a informação. Olha aí, essa parte quando a gente escreve tabela, gráfico, essa parte de estatística está nesse meio de tratamento da informação. E é exatamente isso. Quando a gente entende, a gente consegue utilizar de outros artifícios para responder um pouquinho mais rápido, tá certo? Eu acho que não comentei rapidinho não, mas enfim. Voltando para o professor Pedro aqui, vamos lá. Pois é, meus amigos. É massa quando o Briane vem, não fala pelos cotovelos. Mas só coisas pertinentes aqui que vai agregar aqui na nossa aula, beleza? Às vezes a gente está dando aula aqui, certo? E a gente tem um olhar, mas quem está ali sentado tem um outro olhar relacionado àquela mesma temática aí. Então, vocês vão tendo aí várias ideias. Aproveite esse momento, porque não é em todo lugar que você tem 2 professores na mesma aula, né, não? É verdade. Então, a gente vai formando aí, construindo o conhecimento e cada um vai colocando as suas colocações relacionado ao tema, certo? E na aula de hoje, a gente vai resolver esse probleminha aí, ó. Tá vendo? A gente tem aí um problema organizado em forma de tabela, onde eu tenho o valor, certo? 2 colunas, a coluna do valor e a coluna da frequência, e eu quero calcular a média, a mediana e a moda, certo? Desses valores aí. Então, note que vai aparecer situações em que os valores que estão sendo apresentados, certo? Lá nas colunas, não vai vir bem bonitinho, não. Número de não sei o que e frequência, certo? Mas você precisa identificar o que é que está acontecendo aí em relação a cada tabela que vai ser apresentada aí nos problemas e nas questões que você vai resolver, certo? Então, eu tenho aqui uma tabela onde a primeira coluna é do valor e a segunda coluna é da frequência. Ou seja, você precisa identificar qual é o valor que vai ser repetido, tá? Por exemplo, tu tem ali um 3 e do lado tu tem um 4. Então, é o 3 que vai aparecer 4 vezes ou é o 4 que vai aparecer 3 vezes, certo? Eu toquei nessa temática aqui nas aulas anteriores para que você tenha a noção, certo? Aqui está bem tranquilo porque está aparecendo aí a palavra frequência. Então, o valor 3 vai aparecer 4 vezes. O 4, ele vai aparecer 8 vezes, certo? Então, vamos calcular primeiro aí a média desses valores, conforme eu expliquei a vocês nas aulas anteriores, certo? Então, se eu tenho que o 3, ele aparece aí 4 vezes, não precisa você somar 3 mais 3 mais 3 mais 3. Basta você efetuar a multiplicação. Então, eu vou multiplicar aí, ó, 3 vezes 4, mais 4 vezes 8, mais 5 vezes 11, e assim por diante eu vou ter essa estrutura aí, certo? Os valores tudo bonitinho aí, ó, 5 vezes 11, 10 vezes 6, 7 vezes 8 e 8 vezes 3. Lembre-se que a ordem da multiplicação aí não vai alterar em nada, certo? Pedro, eu posso colocar em vez de 8 vezes 3, 3 vezes 8? Pode, vai dar o mesmo valor, certo? A questão aqui, ó, é que no denominador, tá? Você tem que colocar, lembra que a média é a soma de todos os números dividido pela quantidade de números. E essa quantidade de números é a soma das frequências, certo? Cuidado para não somar o valor aí da coluna errado, para você não errar a questão. Então, eu tenho aí, ó, que a frequência
vai ser 8 mais 4 mais 11 mais 10 mais 8 mais 3. Então, quando eu somar isso aí, eu vou encontrar a quantidade de números que tem essa sequência numérica aí, tá joia? Então, resolvendo aqui, ó, eu vou ter que 4 vezes 3 é igual a 12, 8 vezes 4 é igual a 32, 5 vezes 11 é igual a 55, 6 vezes 10 é igual a 60, vou ter também que 7 vezes 8 é igual a 56 e 8 vezes 3 é igual a 24. Efetuei as multiplicações aí e eu vou somar já já, certo? Sendo que no denominador aqui, ó, a gente tem essa soma, então deixei para colocar a soma já bonitinha aí para você, total, certo? Então, somando todos os valores lá do numerador, eu tenho como resultado 239 e somando todos os valores aí do denominador, eu tenho a soma igual a 44. Então, a média vai ser igual a 239 dividido por 44, isso vai ser igual a 5,43. Esse é o valor aí que descobrimos aí da média, certo? Então, não se esquece, essa é a forma de você encontrar a média através das tabelas, certo? Essa coluna aí da frequência, ela é também conhecida como peso, certo? Então, quando você encontrar aí alguma tabela que apareceu o número e do lado da outra coluna apareceu o nome peso, você sabe que esse peso aí significa a frequência. Então, você vai multiplicar aí os números pelo peso e dividir pela soma dos pesos, certo? É o que a gente chama aí de média aritmética ponderada. Show de bola? Vamos calcular a moda agora? Lembra que a moda é o valor mais fácil de você encontrar, seja a questão numérica aí por extenso ou organizada em forma de tabela, certo? Então, você precisa saber que a moda é o valor mais frequente na sequência. Então, você vai olhar aí para a frequência e vai procurar aí na frequência o valor mais alto. Qual é o valor mais alto aí? É o 11. Então, esse 11 você vai associar ao valor que está aqui do lado, que é o 5. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que o 5, nessa sequência numérica aí, ele vai aparecer 11 vezes. Vão ter 11 números 5, vão ter 4 números 3, vão aparecer aí 8 números 4 e assim por diante. Então, como o 5 ele aparece 11 vezes, ele é a nossa moda. Então, eu tenho aí que a moda é igual a 5. Belezinha? Antes da gente ir para a parte aí da mediana, eu vou voltar aqui com o Briane para ela ver como é que está a movimentação aí no chat. Estão caladinhos hoje, não estão falando nada, e fazer suas colocações relacionadas aí ao tema. Bom, você acabou de perguntar e a Caroline colocou assim, até agora estamos sem dúvidas, não é verdade? Então, que massa que a gente vem esclarecendo, né, mostrando para vocês os conteúdos desde o comecinho e trazendo para vocês aí a maneira mais extensa e mais reduzida de fazer esses cálculos, tá certo? A Andriele deu bom dia aqui também. O Adriano, da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, chegou por aqui, né, colocou o nome da escola, mas eu acredito que devido a gente ter trabalhado com esse conteúdo de maneira bem esmiuçada, o pessoal está acompanhando bem direitinho, né? Então, falando aí sobre as duas maneiras de fazer o cálculo, como a gente falou, a média não tem muito como fugir, mas tem como a gente reduzir a maneira de fazer essa conta, percebendo que dá para multiplicar ao invés de repetir a quantidade, né? Perito, volta lá um pouquinho no slide anterior, por favor. Billy, valeu. A gente viu aí, ó, que se a gente fosse escrever todos os valores, esse numerador ia ficar bem grandão e a gente ia perder bastante tempo, né? Percebendo que o valor 3 se repete 4 vezes, a gente pode fazer essa multiplicação e reduzir aí a quantidade de termos que aparecem. Aí facilita com que a gente tenha essa resposta um pouco mais rápida, né? Quando a gente foi para a moda, que já é o próximo, a gente percebeu que, nesse caso, a gente vai investir agora em observação. Ao invés de começar a fazer conta, é só lembrar que a moda significa o valor que mais se repete. E quando a gente observa ali, ó, pela frequência de cara, a gente vê que 11 vezes vai aparecer o valor 5. Então, num instante, só de olhar para a tabela, a gente já percebeu esse valor que aparece por aí. Então,
usando do recurso de colocar as informações numa tabela, facilita você a conseguir fazer esse cálculo mais rápido, né? Perceber essas medidas mais rápido, tá certo? Vamos finalizar aqui com o professor com essa mesma tabela aí para a próxima medida de tendência central, que seria a mediana agora. Vai lá, professor. Let's go! Vamos embora para calcular aí a mediana, beleza? Então vamos lá. A gente viu que essa sequência numérica aí, ela apresenta 44 números, certo? Então, o que foi que eu falei para você na aula passada? Pega esses 44 e divide por 2, tá? Quando eu divido aí o 44 por 2, eu tenho como resultado 22. Então, dos 44 números, pensa que ele está lá por extenso. Dos 44 números, 22 está para um lado, 22 está para o outro. Eu quero encontrar os valores o quê? Centrais, o termo central para poder calcular a mediana, certo? Então acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho 44 números aí, certo? Boa, Billy, tu é o cara, pô. A gente tem aqui, ó, do primeiro número até o 21º, certo? Temos do 24º, agora o bicho pegou. E aí? Vou passar a palavra para a Briane. Ó, até o número 44, certo? A gente tem aqui, ó, do 24 até o 44, certo? É o 44º número. Eu ia passar a palavra para tu falar, senão vai que ela não se lembra, feito eu não me lembrei, tá? Então a gente tem aqui, ó, do 24º até o 44, e os termos que estão no meio aí é o 23º e o 24º número. Deu para entender aí, ó? A gente pegou aí essas relações. Sim, eu vou logo corrigir aqui, né? Aqui não é 21, tá? Billy, me coloca aí, bonitinho, na moral. Bonitinho não tem como não. Ó, aqui, gente, vai até o 22, tá? Foi só um erro aí, que apareceu até o 21 aqui. Eu acho que foi Briane que editou. Hein? Brincadeira, brincadeira. Certo? Então aqui, ó, do primeiro até o 22, certo? E a gente tem aqui, ó, do 24 até o 44, certo? Então, os valores da mediana vai ser o 22º, certo? E o 23º menores números, certo? Então, aqui, ó, era para ser um 22 e aqui era para ser um 23, tá bom? Não se confunda não, na moral. Espero não ter confundido você. Veja só. Vamos encontrar agora qual é, nessa sequência, observa aqui, ó, a gente tem os valores. Note que esses valores estão todos já em ordem crescente, certo? Então, o que é que eu quero achar? Eu quero achar o 22º e o 23º menores números. Então, é só você ir contando aqui, ó. 4 mais 8 é quanto? É 12, certo? Então, vai ter uma sequência aí de 4 números 3, depois vão vir 8 números 4, dando 12 números. Quando eu somo com 11, certo? Quando eu somo com 11, dá 23, beleza? 23 números, então o 22º e o 23º menores números é quem? É o 5. Então, quando você pegar 5 mais 5 e dividir por 2, vai dar a mediana, que é igual a 5. Então, não precisa você colocar aí todos os números em ordem crescente para poder resolver a questão. E estourei o tempo, vou passar a palavra aqui para a Briane, para ela dizer só tchau. Corta a câmera e tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.